você cumprimentasse essa pessoa que está ao seu lado com um ósculo santo. Vocês sabem o que é isso? Isso. Dá um beijo aí no seu irmão. Diga que bom que você veio. Glória a Deus. Amém. Se você não deu um ósculo santo nele, dá um aperto de mão e fala: é um privilégio ter você aqui esta noite. Amém. Glória a Deus. Quero desejar a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida. Muito obrigada aos pastores pelo carinho. Eu trago essa noite uma instrução da palavra de Deus para a sua vida. E gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Amém? Capítulo 4. Acredito que pode ser projetado aqui. Aleluias. Quem tem uma Bíblia, levanta para que eu possa ver. Mesmo que seja no seu telefone, enfim, graças a Deus. Irmãos, estou muito feliz por estar aqui esta noite e trago uma palavra para que possa instruir os seus próximos dias. Depois dessa adoração tão profunda, confesso a vocês que o Espírito de Deus inquieta o meu coração para me colocar em posição de profeta esta noite. Se você puder levantar a sua mão, eu já quero declarar sobre a sua vida. Esta semana será a melhor semana de 2024 sobre as nossas vidas, amém? Eu não sei você, mas eu sou irmã do Coque, estou aqui disfarçada. Então eu vim de um tempo de muito barulho, onde se levanta a mão, se glorifica, se adora, cai, levanta, mas que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Provérbios capítulo 4, eu quero ler com vocês o verso 23, amém? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida, ou toda fonte de vida. Esta noite, depois de buscar uma revelação do Espírito de Deus, porque o Senhor me conhece e te conhece, nós não nos conhecemos, ainda estamos amadurecendo uma relação pessoal, uma relação de irmandade. Mas eu quero dizer esta noite que aquele que te trouxe aqui, ele trouxe para te entregar um presente esta noite. E o presente é justamente uma revelação dentro da sua palavra, amém? Quando nós lemos a instrução do livro de Provérbios, eu quero iniciar dizendo à igreja que, observando o pastor durante os últimos domingos que pude estar presente, eu observei a igreja sendo instruída, orientada em pontos muito interessantes da caminhada cristã. E hoje não será diferente, porque o Espírito de Deus, ele testifica nos nossos corações para onde a igreja deve caminhar. E esta noite eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, movida pelo Espírito, justamente sobre o tempo que a igreja está vivendo. E um dos principais desafios para a minha e para a sua vida. Quando nós falamos em desafios da igreja, nós precisamos pensar, meus irmãos, em 3 grandes desafios. O primeiro é o desafio do crescimento espiritual. O segundo desafio é o desafio das suas emoções. E o terceiro desafio é o desafio de manifestar em nós a graça e a presença de Deus. E eu quero falar sobre esses desafios esta noite e quero destacar um desafio principal, que é justamente o desafio de não nos tornarmos amantes de nós mesmos. Quando nós observamos a Escritura, quantos são leitores da palavra? Levante a sua mão. E quantos são praticantes? Glória a Deus. Amém? Como nos instrui o livro de Tiago, não podemos apenas, ser parecidos como a onda do mar, que impelida pelo vento vai de um canto para o outro. E esta noite Deus te trouxe aqui para te relembrar princípios da palavra. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus tem ensinado, o combustível que o Senhor nos dá, é porque Ele será utilizado por sua igreja nos próximos dias. Hoje Deus te trouxe aqui para que você pudesse ser fortalecido, instruído e também alertado para a igreja dos últimos tempos.
A palavra do Senhor nos diz que sobre todas as coisas, o que nós devemos guardar é o nosso coração. Quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está falando da nossa mente, a Bíblia está falando da nossa capacidade de entendimento. E como eu disse a vocês, falaremos, irmãos, sobre 3 desafios da igreja contemporânea. 3 desafios que eu e você nos deparamos todos os dias. O primeiro desafio é justamente entender que eu sou a única pessoa responsável por guardar o meu coração. A palavra de Deus nos ensina que desse coração, dessa mente, dessa vida, emana as fontes de vida. Eu quero dizer que o desafio espiritual da igreja nos últimos tempos tem sido justamente alguns conceitos que nós ouvimos falar e muitas vezes não entendemos muito bem do que se trata. Eu quero falar essa noite sobre um ponto muito importante que nós como cristãos, eu acredito que você sabe a origem da palavra cristão. Quando você busca conhecer a origem, você termina entendendo que cristão quer dizer pequeno Cristo. Amém? Então, se eu sou um pequeno Cristo, eu preciso compreender que eu sigo esse Cristo. Aquele Cristo que esteve morto e ao 3º dia ressuscitou. Aquele Cristo que cometeu o amor, que cometeu a graça. E nós hoje estamos aqui porque amamos a sua palavra e a sua presença. Eu quero falar, igreja, sobre o ego. Quero falar hoje sobre egoísmo. Quero falar sobre egocentrismo. E quero falar sobre orgulho. Mas como assim? Isso não é a mesma coisa. Esse é o principal desafio da igreja de Jesus Cristo. E se você é a igreja, esse desafio, ele precisa ser compreendido. Porque ninguém repreende o ego. Ninguém manda embora o orgulho. Porque literalmente eu não posso lidar com aquilo que desconheço. E hoje o Senhor, por meio da sua palavra, está dizendo o seguinte para a gente: nós precisamos guardar o coração daquilo que literalmente nos afasta do nosso propósito. Há uma crise muito grande sobre essa palavra propósito. Tantas pessoas querendo procurar um conceito do que é propósito. Mas essa noite eu quero declarar sobre a sua vida: muito maior do que o propósito é o Senhor que te chamou. Muito maior do que respostas prontas é aquele que tem trabalhado dia e noite em nossas vidas e está neste lugar. E a presença dele, mesmo que estejamos em coletivo, o Senhor te observa individualmente. Mesmo que estejamos na congregação dos justos, o Senhor te observa individualmente. E quando nós falamos desses termos, falamos de ego, orgulho, egoísmo. O que é egocentrismo? Eu quero te dizer que todos eles têm a mesma fonte. Todos eles nascem quando nós nos colocando com pessoas que amam a si acima do Senhor. O que é um ego? Repete comigo: o ego. Você que está anotando, anota aí. O nosso ego significa o seguinte: a sua identidade é a sua personalidade. E diferente do que muita gente pensa, ego é um conceito que pertence a uma teoria de um médico estudioso austríaco, ali por volta de 1853, ele formulou teorias, e essas teorias deram clareza sobre a psique humana. Então, quando você estuda a origem da palavra ego, você vai com certeza encontrar que a autoria é desse médico estudioso, que talvez para você é um nome muito familiar, Sigmund Freud. Quem já ouviu? Isso! A origem da palavra ego pertence às suas teorias. Só que com o decorrer dos anos, dos tempos, até chegar até nós, nesse momento contemporâneo, mundo atual,
nós percebemos que em certo ponto nos ajuda a compreender da forma que foi passada. O ego como parte da minha estrutura, o que eu sinto, o que penso, o que acho. Com o decorrer dos anos, nós percebemos que ainda que seja dado a ele a autoria deste nome, a Sagrada Escritura, que é milenar, já nos alertava há muito tempo que o ego nos separa do amor de Deus. O ego nos atrapalha no nosso crescimento como indivíduo que ama a presença de Deus. Então eu quero trazer para você aqui que esse homem, no decorrer do tempo, as suas teorias foram combatidas com outros nomes tão interessantes. Carl Jung, Nietzsche, Gramsci, tantas coisas aconteceram, tantos movimentos. Iluminismo, Revolução Industrial, a Revolução Sexual, a Revolução do Amor. E cá estamos nós, acreditando que a Sagrada Escritura ainda é o parâmetro para as nossas vidas. Então quero dizer para você que a nossa primeira batalha é compreender que o nosso ego não é uma estrutura que será anulada. Nós sempre teremos que lidar, sempre teremos que compreender que o ego faz parte da natureza humana. Só que essa natureza humana, ela também tem compreensão para entender que quando o meu ego governa as minhas ações, eu me torno uma pessoa esquisita. Eu me torno uma pessoa egocêntrica. A palavra egocêntrica, ela vem justamente do ego no centro. E o que é uma pessoa egocêntrica? É uma pessoa que tem uma necessidade absurda de ser o centro da sua vida e da vida dos outros também. Essa pessoa egocêntrica, ela caminha mais um pouco e ela desenvolve um outro padrão de comportamento que nós chamamos de egoísmo, que tem a mesma fonte, a mesma origem do egocêntrico. E aí eu caminho mais um pouco e me deparo com uma outra estrutura chamada orgulho. E esse orgulho eu quero explicar para vocês. Hoje eu conversava com uma pessoa e ela disse assim: me conta, e quando alguém passa no vestibular, passa lá na UNB, passa no concurso, eu olho para ele e digo: que orgulho que eu tenho que você, está errado. E eu expliquei para ela, dentro dos estudos sobre essas teorias, sobre essas dinâmicas do comportamento, existem dois tipos de orgulho. Esse orgulho, o qual eu estou falando agora, que é o orgulho que te separa daquilo que Deus propõe para nós, que é justamente um orgulho que nós chamamos de orgulho autêntico. Não é um orgulho soberbo. O orgulho autêntico é quando eu olho para minha filha, eu sou mãe de adolescente, ela passa numa prova dificílima, e eu olho para ela e digo: filha, que orgulho de você. Isso não é equivocado e não está errado. Só que você está aprendendo esta noite que esse é o orgulho autêntico, é o orgulho bendito, é o orgulho de elogio. Amém? Estão comigo? E quando nós falamos dessas estruturas, tem sido um grande desafio espiritual. Eu aprendi na minha caminhada cristã, o tempo que nós temos de pastoreio é o tempo que nós temos de casados. E eu vim de uma geração onde o pastor dizia o seguinte: fecha a porta da igreja, sairemos daqui depois que todo mundo for batizado com o Espírito Santo. E nós ficávamos ali todos até a presença de Deus inundar a nossa vida. Eu vim de uma geração onde todos nós precisávamos diariamente, como espada, que é a palavra, tratar em nós esse egocentrismo, orgulho, egoísmo. Porque se tem algo que nos afasta do Senhor, é justamente essa sombra que há em nós. Essa sombra que há em nós, e nós não permitimos o tratamento. Por quê? Porque dói acessar. Dói alguém dizer para nós que nós precisamos ser mais humildes, que nós precisamos ser mais simples, que você precisa tratar o seu ego ferido. E essa noite eu quero dizer para você que é uma longa história falarmos disso. Mas eu queria que você levantasse sua mão, porque eu quero profetizar: sem Jesus não dá.
Sem Jesus não dá. Sem a presença do Espírito Santo não tem conceito científico. Sem o entendimento do Espírito Santo esta noite, não tem como dar um passo à frente. E eu quero declarar sobre a sua mente, que ela seja agora levada cativa à mente de Cristo, e que hoje haja um entendimento de que precisamos tratar o nosso ego. Precisamos conversar com o Espírito Santo e dizer o seguinte: joga luz sobre este comportamento que atrapalha a minha humildade. E humildade não tem nada a ver com escassez. Eu vejo muitas pessoas no dia a dia dizendo o seguinte: se eu me comportar de tal maneira, não serei humilde. Muito cuidado com o conceito de escassez. A humildade, ela é nobre. A pessoa humilde, ela é diferenciada. E humildade está relacionada ao seu trato. A primeira posição de humilde que nós temos que ter é quando vamos acessar o trono de Deus. É quando vamos acessar a presença de Deus. Eu vim de um tempo onde era proibido pedir para levantar a mão e chorar e adorar. Por quê? Porque nós entendemos que chorar, adorar, se prostrar deve ser espontâneo onde Deus está. E era muito esquisito, não havia um comando: levanta a mão, fecha os olhos, vamos, não havia. Porque nós entendíamos que onde há a presença de Deus é impossível permanecer vazio. Onde há a presença de Deus é impossível permanecer do mesmo jeito. E essa noite o Senhor quer tratar essa longa história em nós, que muitas vezes começa dentro da sua casa. Uma família que cada um por si, ninguém sabe o que está acontecendo com o outro, e nós achamos que esse padrão de comportamento é aceitável. Mas eu quero chamar a sua atenção esta noite. Todas as vezes que nós olhamos para nós e esquecemos de prestar atenção para onde devemos caminhar, isso tem um nome. Juntando o egoísmo, o ego, juntando o egocentrismo, nós levamos isso a um nome específico. E eu quero saber se você quer entender desse nome esta noite. Talvez é um nome novo, mas eu queria que você repetisse comigo: egolatria. Mais uma vez. É esse o nome. Quando nós entendemos que o nosso eu é extremamente importante. Eu sei que no mundo atual, eu sou uma profissional da inteligência emocional, eu sou uma terapeuta, e eu sei que nesse tempo nós temos uma onda de empoderamento. Inclusive eu nem uso essa palavra, eu prefiro o posicionamento. Mas o que aconteceu foi um empoderamento frívolo, o humanismo, e começamos a ficar muito encorajados. Começamos a ter uma autoestima deturpada, porque a autoestima é uma bênção. A autoestima é o que eu penso ao meu respeito, o quanto que eu me compreendo. A autoestima nada tem a ver com estética, estar arrumado, perfumado, bonito, nada disso. Isso aí é uma outra coisa. Mas eu quero chamar a sua atenção como igreja. Muita atenção com, sabe, esse tempo onde nós temos ficado muito em evidência. Esse tempo onde você tem sido muito encorajado a pensar em si mesmo. Tá, mas isso é errado? Depende. Depende para onde você está olhando. Eu vejo muitos pacientes me dizerem o seguinte: ah, mas o meu filho não me escuta. Meu filho vai falar comigo como se estivesse falando com qualquer pessoa. Ah, minha esposa não é amável. Ah, minha esposa isso, meu marido isso. E nós entramos numa confusão. Por quê? Porque muitas vezes você não entende que o seu ego, que as lutas que você enfrenta, muitas vezes você se coloca nela. Muitas das coisas que nós passamos como desafios, você se colocou. Aí tu clama a misericórdia de Deus, Deus tira você. Aí o que você faz? Se coloca novamente. E esta noite pessoas aqui, corações precisam ouvir: saia deste lugar que Deus não te colocou. E muitas vezes nós estamos pertencendo a uma geração soberba, individualista, mecanizada, porque a nossa influência no tempo presente é a rede social, é aquilo que está lá fora. E Deus hoje
Ele quer cercar a sua vida com um mover de sabedoria. Deus quer cercar a sua vida com uma alegria madura. Eu quero declarar sobre a sua vida que motivação não é competência. Tem muita gente motivada, mas não tem a competência de continuar motivado em meio às suas provações. E esta noite, a advertência é: guarda o teu coração. Guarda o teu coração daquilo que tem sido dito que não é santo. Guarda o teu coração daquilo que acessamos e simplesmente esfria a nossa fé. Sabe por onde vem a fé? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se não tem comunhão com Deus em casa, é raro ter comunhão com Deus aqui. Eu costumo dizer que o culto na congregação, ele é uma continuidade do culto que começou quando nós acordamos. Às vezes, você coloca a responsabilidade de se quebrantar diante de Deus nos ministros, no ambiente. E hoje eu quero dizer a você, a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo, ela é minha, ela é sua. A responsabilidade de produzir frutos é sua. E esta noite o Senhor está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. E Deus te chama para uma aliança. Quantos homens bíblicos, Davi, Naamã, quantas mulheres bíblicas passaram por situações onde precisaram atinar o seu coração diante de Deus. Eu me lembro nesse momento de Asaf no Salmo 73, quando ele começa dizendo o seguinte: Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, esse Asaf que liderava o louvor lá de Davi, que adorava, ele começou a questionar a Deus: mas espera aí, Deus, olha aquele lá, já recebeu a bênção, olha aquele lá faz tanta coisa errada, mas olha como ele está vivendo. E vários versículos bíblicos, ele coloca essa dor diante de Deus, o seu ego se apresentando, questionando a Deus. Mas em determinado momento, igreja, Asaf recebe no seu coração e libera uma palavra: Deus, eu atino o meu coração diante do Senhor. Eu entro no teu santuário e reconheço que o Senhor é bom. E eu preciso endireitar as veredas do meu coração. Será que muitas vezes esse ego não tem estado presente no local de trabalho? Orgulho, o que é orgulho? É uma parede que te separa de grandes bênçãos. Mas o que eu faço então? É da natureza humana? Sim, da natureza humana. Mas a Sagrada Escritura, ela tem uma advertência: tome a sua cruz e siga Jesus. A coroa só será dada àquele que vencer. A coroa só será dada àquele que vencer. E nós estamos, igreja, com a nossa identidade desafiada o tempo todo. O tempo todo está muito confuso saber o que fazer, como ser, porque veio aí a era do conta a bênção. E parece que se você não conta a bênção, tem algo errado contigo. Eu quero instruir você que está passando por um momento de desafio na família, nas suas finanças. Você que está fingindo que Deus não está vendo, você que está achando que Deus não está te observando. Eu quero declarar sobre a sua vida essa noite, que essa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória sobre a sua vida. O Espírito de Deus ministra ao meu coração para declarar essa noite: não fique constrangido com o dia da sua tribulação. Não fique envergonhado com o dia que você está sendo provado, porque a glória do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Não fica com vergonha. Parece que dá um constrangimento. Todo mundo foi e eu não fui. Lembra de Asaf? Ele estava reclamando, mas ele precisou atinar o seu coração a Deus e reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. No livro de Naum 3 diz o seguinte: que as nuvens são o pó dos pés de Deus. Poderá esse Deus hoje não abençoar a sua vida? Poderá esse Deus hoje deixar faltar algo? Salmo 23, o Senhor é o meu e nada faltará.
E essa noite eu quero que você levante a sua mão e diga: nada faltará, porque o Senhor é bom. Todas as vezes, igreja, que nós entrarmos diante de Deus, a nossa primeira oração, ela precisa ser de adoração. E a adoração, ela é muito mais do que cantar uma bela canção. A adoração é quando acordamos e declaramos com os nossos atos e com as nossas atitudes que servimos ao Senhor. Você não precisa ter um banner identificando que você é cristão. As suas atitudes, elas dizem sobre você. E como eu disse, o primeiro desafio é o desafio espiritual. Nunca houve uma geração que parou de orar. Nunca houve uma geração que está vivendo de testemunhos alheios. Mas eu vim aqui esta noite, no nome de Jesus, para declarar sobre a sua vida: não será um testemunho somente alheio, será o seu testemunho que você vai contar. E também quero te dizer que nós achamos que testemunhos que merecem ser contados são os testemunhos mirabolantes de coisas incríveis. Eu quero te dizer que só o fato de estarmos sentados nessa cadeira, aleluias, é um grande testemunho. Só o fato de nós estarmos aqui é um milagre. E nós precisamos trazer para a nossa vida uma frequência de milagres. Quero profetizar sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, uma frequência de milagre. Por isso esse ego tem que ser tratado. Para de reclamar, para de murmurar. Murmuração é pecado contra Deus. Quantas vezes nós que estamos orando por pessoas, declarando a bênção de Deus, percebemos que eu creio, mas que a sua terra, coração, está duvidosa. E sabe o que Deus nos dá? Não é aquilo que queremos. Deus dá aquilo que acreditamos que podemos receber. E essa noite eu quero dizer o seguinte: assuma uma nova identidade em Cristo. Renove a sua identidade. Às vezes somos egocêntricos na relação conjugal. Às vezes esse marido não é o maior incentivador da vida dessa esposa. A esposa não é a maior patrocinadora espiritual dos seus filhos. Olhamos muito para aquilo que estamos sentindo. E aí tem um provérbio, um novo vocábulo contemporâneo que diz assim: não é sobre você, é sobre mim. E nós achamos lindo e vamos reproduzindo quebra de princípios bíblicos. Não é sobre mim nem sobre você, é sobre aquilo que o Senhor nos manda obedecer. Não é sobre mim nem sobre você. Tem hora que nós temos que sair de cena para que a nossa aliança seja renovada em Deus. Muitos pais desonrando filhos pequenos, 4, 5 anos sendo desonrados pela impaciência dos pais, pela arrogância dos pais. Eu quero dizer que, quem é aí da geração 80, 90, tem que compreender que a geração de agora é diferente. A geração de agora não nasceu na geração errada, nasceu no tempo certo, porque tudo que Deus faz é perfeito e bom. Por isso eu quero que agora você levante sua mão e glorifique a Deus pelo dia do seu nascimento. Diga: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque eu quero honrar o Senhor nesse tempo. Você está onde deve estar. E quando nós vamos caminhando, nós temos que aprender algo esta noite. Todo egocêntrico, ele não tem paciência. Todo egocêntrico, toda pessoa que está no centro da sua vida, ela esquece de um princípio. E o princípio é justamente esse: que somos membros um dos outros. Quem é egocêntrico, olha só para a sua dor. E aí, logo em seguida vem o orgulho. O que é o orgulho? Aquilo que fez Brasília, lá fora, ser conhecida como a capital do divórcio. Não sei se temos advogados aqui, Tem uma ali, querida, ali atrás. O que acontece? Brasília está carregando essa marca de que a cada 10 casamentos, 3 ou 4 casamentos vão acabar nos próximos 4 anos. E sabe o que é isso? Quando nós vamos olhar para essas famílias, quando esses casais chegam no consultório para conversar, o primeiro ponto que a gente percebe: amor é uma coisa, relacionamento é outra. E as pessoas se amam, mas não sabem se relacionar. E como eu não sei me relacionar, simplesmente o meu orgulho finaliza algo que era um presente de Deus para a nossa vida.
E essa noite, o Espírito Santo deseja ministrar ao nosso coração uma suave presença de transformação interior. Tenha paciência no nome de Jesus. Espera o outro falar. Escuta primeiro. Às vezes a sua bênção está no finalzinho do que aquela pessoa tem para te dizer. Isso para marido, para filho, para colega de trabalho. Nós temos uma cultura de desonra muito grande. E se o Senhor está falando isso conosco, é porque Deus quer sarar a nossa mente. Há uma cultura de desonra. Nós confundimos muito esse termo honra, né, com fazer o que o outro quer, uma obediência cega, nada disso. Honra está atrelada à obediência. E a primeira honra da nossa vida é ao Senhor. A segunda honra, você precisa se honrar. Você precisa cuidar da sua saúde física, emocional. Você precisa amar e ser amado, amém? Já esteve num relacionamento onde só você amou? É ruim ou não é? Então Deus, Ele quer justamente trazer para nós essa porção de equilíbrio. Todas as vezes que o nosso ego toma uma decisão, se o ego fala da minha personalidade, a nossa personalidade, ela foi construída pelos nossos sentidos, por aquilo que você ouviu, por aquilo que você viu, sentiu, por aquilo que você cheirou, por aquilo que você provou. E todos nós temos experiências que ficam no nosso inconsciente, que também é um conceito centenário que veio das ideias em relação ao psiquismo humano. Mas eu quero te dizer que muito antes de subconsciente, consciência e inconsciente, há um Senhor que disse que você é corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, a palavra de Deus diz que Deus vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam santificados e encontrados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que nós somos corpo, alma e espírito. A única maneira de cuidar do espírito é te conectando a Deus. E quem é cheio do Espírito Santo não precisa dizer, nós sabemos que Ele é. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa de se auto-intitular, nós sabemos que Ele é. E a palavra de Deus, ela diz que essa alma, ela tem sede. Você sabia que muitas vezes nós somos orientados, discipulados a adorar o Senhor somente com o Espírito. Mas nós temos que também adorar o Senhor com a nossa alma. É onde está o nosso entendimento. Por isso que a Bíblia fala sobre o culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo aqui. Você tem que saber que quando você adentra esse templo, você passa pelo pátio, entra ali no santo, para ir até o Santíssimo. Vir à igreja é um compromisso que vai além de algo social. Vir à igreja é um movimento espiritual que nos sustenta até a vinda do Senhor. Estar aqui, eu estava observando enquanto o ministro estava aqui declarando a presença de Deus. O Senhor falava ao meu coração: este é o lugar mais seguro da face da terra. A presença de Deus, você pode dizer amém? É seguro estar aqui, igreja. É muito seguro estar aqui. E o Espírito Santo, aleluias, fala ao meu coração sobre detalhes esta noite. O Espírito Santo fala que Ele quer trabalhar hoje em detalhes específicos que nós achamos que foram esquecidos pelo Senhor. Você pode dizer comigo: Deus de detalhes? E o Espírito Santo traz ao meu coração uma experiência que eu vivi um dia desse. Eu estava indo para uma cidade, e quando eu cheguei nessa cidade, o voo atrasou bastante, e era como se o meu compromisso fosse 1 hora, mas eu precisaria mais ou menos de 1h30 para chegar até o local. E, enfim, eu estava sentada na última poltrona do avião, a última, e eu falei: meu Deus, quando todas essas pessoas desembarcarem, eu acredito que eu vou ficar aqui talvez uns 30 minutos a mais. E eu me lembrei de muitos momentos onde Deus sempre me impulsionou a orar por detalhes. Deus, eu quero que o Senhor me ensine nos detalhes. Eu quero que o Senhor me faça compreender os detalhes que a tua presença está comigo. Queridos, ia dar ali um perrengue. A pessoa que estava me esperando estava me ligando: e aí, já desembarcou? Nós temos que ir.
E de repente eu abaixei a minha cabeça e disse o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Se 200 pessoas precisam desembarcar e eu vou ser a última, que assim seja. Baixei a cabeça e comecei a cantar uma das minhas canções preferidas, né? E de repente a aeromoça, com aquela voz que todos nós conhecemos, disse o seguinte: por motivos de força maior, deu a explicação dela, todos iremos desembarcar pela porta traseira. E aí de repente, sozinho, eu dei esse sorriso aí, eu falei, que isso, né? Aí comecei a falar com Deus, mas eu estava falando daquele negócio de Paris, era verdade, viu? Queria aproveitar a conexão. E essa noite o Senhor está dizendo que esta semana, eu quero declarar sobre a sua vida, Deus, Ele vai sim falar com você nos pequenos detalhes, porque nós não estamos soltos, os olhos do Senhor estão sobre nós, e como eu disse, Deus está nos observando esta noite. Deus está observando o que tem aqui de ego inflado. Eu não divido nada com ninguém, não é meu e pronto, eu sou assim. E as pessoas mais nobres que nós conhecemos, pelo contrário, não é a riqueza física, não é a riqueza patrimonial, é justamente aquilo que ela nos faz sentir quando estamos perto dela. Você já esteve perto de alguém rico de amor? Você já esteve perto de alguém rico de gentileza? Você já esteve perto de alguém que não precisou abrir os seus lábios para te fazer sentir bem? Essas pessoas, elas conseguiram acessar algo muito precioso, um tesouro chamado humildade. E o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que conectou o seu coração à virtude. E quem é o dono, o pai das virtudes é o nosso Senhor. E esta noite, Deus está olhando para nós, aleluias. E Ele está prescrutando o nosso coração e perguntando: quem quer conectar? Quem quer conectar com o meu coração? Porque eu tenho porção de humildade, eu tenho porção de discernimento para te dar. Nós que lidamos com pessoas, muitas vezes percebemos um afastamento muito grande. Tem gente que te afasta dela. Tem gente que te afasta, ela não precisa dizer nada. Você não entende por quê. Alguns estudos dizem que todos nós vibramos. Não é uma vibração mística, amém, igreja? Quem lembra das aulas do ensino médio? Nosso corpo é formado por células. Dentro dela tem átomos. Dentro dos átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Muito bem. Você tem uma energia. Você vibra. E essa vibração, ela é uma vibração que você constrói na sua história. E existem pessoas que ela tem uma vibração muito alta. O que é isso? Falou o nome de Jesus, ela consegue receber aquilo com alegria. E não é uma farsa. Porque é muito delicado você sustentar uma farsa de que está cheio do Espírito. É muito complicado você mentir o tempo todo, disfarçar, ser hipócrita o tempo todo. Isso dá peso. E qual é o próximo passo? Você adoece. E no meio do povo de Deus, nós precisamos da instrução, que para que você não adoeça a sua mente, você precisa, se chegar à cruz de Jesus, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu entro na tua presença, eu entro no santíssimo lugar e peço que a tua misericórdia esteja sobre a minha vida. Misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Misericórdia. E que essa egolatria, essa bagunça que muitas vezes temos visto, e às vezes o povo que leva o nome do Senhor, nós não vamos olhar para isso, nós vamos olhar para a cruz. Nós vamos olhar para a cruz e depois olhar para a cruz de novo e depois olhar para a cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que a morte de Jesus foi para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Nunca houve uma geração tão distraída. Distraída de quê? Distraída da obediência. Queridos, é muito sério o que a igreja do Senhor está passando. É muito sério o que esse egocentrismo, esse achar demais. Por que não pede desculpa, igreja? Por que a gente não pede perdão? O perdão, ele é bom para outra pessoa, sim, mas ele é muito, ele é imenso para você. Eu quero te fazer uma pergunta esta noite. Você gostaria de se relacionar com pessoas? Com quantos de você se relacionaria? Se tivesse 5 pessoas de você,
frequentariam a sua casa? Como é que é ver você? O que você sente? O que você acha sobre você? Sabe o que importa? Independente do que você pensa, hoje é uma noite de oportunidade. É uma noite de nos achegarmos a Deus e o Senhor se achegar a nós. E nós falarmos: Deus, essa sou eu. Senhor, esse sou eu. Esse ego que muitas vezes me coloca em situações complicadas. E como eu disse, Deus tira você e você se coloca de novo. Sabe de uma coisa? O Espírito de Deus está aqui esta noite. O Espírito do Senhor está entre nós, independente das teorias, da psicologia, da psicanálise, diante de qualquer teoria. Nós temos que entender que a única maneira de sermos libertos é conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E essa verdade está entre nós. E mais uma vez o Espírito Santo diz ao meu coração: assuma uma nova identidade esta noite. Uma identidade que literalmente frutifica. Uma identidade de saber que quando nós entramos aqui é uma bênção. Mas a bênção é muito maior quando você sai daqui e faz uso daquilo que você recebeu neste lugar. Você precisa caminhar essas portas quando finalizar o culto na congregação. E o culto precisa continuar dentro de você, amém? Amanhã, segunda-feira, bem cedinho, como você acorda? O culto precisa continuar dentro de você. Quando você se depara com um chefe egoísta, egocêntrico, muitas vezes não te escuta, não tem paciência, como é você cheio do Espírito Santo? Eu não estou aqui em hipótese nenhuma instruindo a igreja para ter sangue de barata, amém? Não, mas tenha sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Tem coisa que dá para passar, tem coisas que dá para passar, tem coisas que são mais sérias que a gente coloca diante de Deus. Alguém aqui já clamou pela justiça de Deus? Que não é a nossa é ir lá, pá, matar, enforcar, né? A de Deus, muitas vezes, é pegar a pessoa, colocar ela num lugar e você diz: como assim, Deus? Eu pedi para o Senhor matar e o Senhor exaltou? É porque Deus é Deus e Ele não enxerga como nós. Ele vê diferente. É por isso que o Senhor vai fazer algo especial na tua vida hoje. Porque se depender de alguém, não somos dignos. Mas depende dele. E aquilo que ele entrega, você pode ter certeza, é para você. E você vai cuidar e você vai frutificar. Porque fomos chamados para, como fogo, como chama, aonde chegar, queimar a igreja. Aonde chegar, modificar o ambiente. Porque você carrega, assim como Paulo, as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Outro dia, dando uma aula, eu falei para os meus alunos: cadê o sorriso? Você sabia que a ciência não consegue explicar por que sorrimos? Mas eu sei. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Cadê o povo que se chama pelo nome do Senhor? Cadê o povo que se chama pelo nome do Senhor? Prepara para uma resposta essa semana. Se prepara para que a sua identidade seja fortalecida. Muito cuidado com palavras soberbas. Não fale com seus pais de qualquer maneira. Não fale com seus líderes de qualquer maneira. Não fale com seu filho de qualquer maneira. Tem muita gente, ministra o Senhor ao meu coração, precisando lavar os pés da esposa, precisando lavar os pés do marido, e por que não dos filhos? Precisamos muitas vezes ser humildes, jamais nos vitimizarmos e nem deixarmos os nossos temperamentos falar por nós, que isso aí é uma outra história. Mas esta noite, a atenção do nosso coração precisa ser: se eu me coloco como alguém egocêntrico, se o meu orgulho, o meu egoísmo está ditando as minhas ações, eu tirei o Senhor do lugar dele, porque a Bíblia declara que Ele é Senhor e a glória dele não será dada a outrem. É dele, igreja. Os céus e a terra, nós estamos aqui, mas eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo. O firmamento está proclamando: Santo, Santo, Santo. Os anjos estão ao nosso favor, favor daqueles que irão herdar o reino dos céus. E você precisa relembrar
todos os dias, reino dos céus sobre a minha vida. E eu profetizo essa noite, reino dos céus sobre o seu trabalho, reino dos céus sobre os seus estudos. Tem muita mente cansada, e eu quero declarar reino dos céus sobre a sua mente, que você encoraje o seu coração, a sua psique, todo o seu psicológico, toda a sua mente, para que você possa começar um projeto e terminar no nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida paciência, eu declaro sobre a sua vida sorriso, alegria, que o seu corpo hoje seja sarado e que o nosso coração retire os ídolos ocultos. Os ídolos, retire tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Senhor, me ajuda. Você sabia que o entendimento da palavra, ouça bem, igreja, entender a palavra vem antes da oração. Eu conheço muitas pessoas que oram, mas oram tão bonito, mas não tem entendimento da palavra. Para que eu possa orar, eu preciso receber a primazia, eu preciso receber a revelação da palavra. E muitas vezes você dá um passo e outro para trás, um passo e outro para trás, por falta de entendimento da palavra. Assuma a responsabilidade de amar o Senhor, assuma a responsabilidade de reverência na casa de Deus, reverência onde você estiver. Eu quero declarar sobre a sua vida, você vai lembrar dessa palavra: o Senhor habita em mim. Eu não frequento, eu não entro, eu não falo qualquer coisa, porque habita em mim o Espírito Santo de Deus. Seja governado por uma paz interior. Seja governada, minha irmã em Cristo, por uma paz interior. Carecemos de mulheres alegres, felizes, mulheres com autoridade. Sabe qual é a missão da igreja? Orar pelos enfermos, expulsar demônios, igreja, e batizá-los em nome do Senhor. É necessário um movimento dentro de nós, de acharmos que só o que sabemos está certo. Olha, mas eu sei, eu sou, eu fui. E sabe o que Jesus faz nesta hora? Ele perde o centro e você se coloca. Não esqueça esse termo, egolatria, ego, orgulho. O egocentrismo, o meu ego no centro. Ego é a sua persona, ele nunca vai desaparecer. É uma estrutura psíquica, ninguém pega no ego não, viu? É como a mente, você também não pega na mente. São estruturas abstratas. Mas se tem uma coisa que nós podemos fazer, é levar esse entendimento para a nossa vida. A humildade, ela é como coroa para nós. E o Senhor hoje quer nos coroar com entendimento. Eu declaro que ouviremos testemunhos de entendimento. Não tenta fazer nada, não coloca o teu pé em nada que você não compreenda primeiro. Você tem que entender, e assim é com a oração. Entenda a revelação da oração. Até para orar, nós precisamos entender o que o Espírito deseja que venhamos orar. Tá, mas às vezes eu não sei, eu nem consigo, eu choro. Quando você chora, Ele entende os seus gemidos. Mas nós precisamos compreender que há uma autoridade que ela não foi acessada muitas vezes. Acessa essa autoridade. E a primeira autoridade que nós temos que acessar é: eu preciso de uma porção de humildade. Eu preciso de simplicidade. Eu preciso olhar para o outro e dizer: ô, vem cá, deixa eu dar aqui a mão. Ei, você também, vem cá. Você sabia que existem situações onde uma palavra liberada em amor e humildade ressuscita o propósito na vida de alguém? Fica muito atento. Fica muito atento. Temos gastado muito tempo com coisas que às vezes estão simplesmente nos afastando da nossa bênção, da nossa comunhão com Deus, comunhão com a família. E aquilo que o homem não vê, estão patentes diante dos olhos do Senhor. E essa noite eu declaro sobre você a unção, a porção, algo novo acontecendo dentro de você. E eu quero fazer uma pergunta: posso orar por você esta noite? Se coloca de pé, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aonde está aquele que ama e tem uma aliança com o Senhor? Diga amém. Provérbios 4:23. Guarda o seu coração. Guarda o seu
coração, porque dele flui vida. E eu gostaria que com a sua mão estendida, você orasse para que os altares do seu coração pudessem ser organizados agora. Derruba. Muitas vezes, altares de pecado sexual, altares de soberba, altares de mentiras, altares de sustentação daquilo que você sabe que não se encaixa no padrão de um pequeno Cristo. Limpa o altar. Eu quero que você visualize literalmente o seu coração como um altar e diga: Senhor, nada mais ocupa o lugar do Senhor no meu coração. A palavra Senhor, igreja, significa meu dono. Um dos conceitos, quando você busca a origem da palavra Senhor, significa meu dono. Quando eu declaro tu és o meu Senhor, eu estou declarando tu és o meu dono. E essa noite, com as suas mãos em adoração, visualize o altar do seu coração. E esse ego, essa mania de estar sempre certo, essa mania de achar que todo mundo precisa, porque precisa entender como você é. Esse é o meu jeito. Coloca isso diante do Senhor. Até a nossa personalidade precisa estar diante de Deus, porque Ele te criou, Ele te entende muito bem. Mas hoje nós precisamos prestar a Deus um culto racional. Você consegue adorá-lo em oração dizendo: eu visualizo o meu coração como um altar. Eu visualizo o meu coração como um altar. E eu coloco agora o Senhor. Eu coloco o Senhor neste lugar. Eu coloco o Senhor como centro da minha casa. Eu coloco o Senhor como centro do meu trabalho, dos meus estudos, do meu relacionamento amoroso. Eu coloco o Senhor como centro da minha saúde. Eu coloco o Senhor como centro da minha chamada ministerial. Eu não serei um ministro confuso. Eu não serei uma ministra confusa. Eu sei muito bem com quem tenho caminhado e para onde estou caminhando. O Espírito de Deus, Ele visita você. O Espírito de Deus diz: guarda o teu coração. Guarda o teu coração das paixões. Guarda o teu coração das seduções. Ei, você que precisa honrar os seus pais. Você não honra os seus pais pedindo desculpa. Você honra seu pai sendo o melhor filho que você puder. Você não honra a sua esposa dando um presente. Você honra a sua esposa sendo um esposo cheio do Espírito Santo. O Senhor está neste lugar. Deixa Deus fazer um movimento dentro de você. Aleluias! Aleluias! Que a presença do Senhor visite a nossa semana. Que a presença do Senhor te visite. Que a presença do Senhor venha sobre nós em nome de Jesus. Aleluias! Aleluias! Coloque as suas mãos sobre o teu coração no nome de Jesus. Aleluias, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus.